Queridos irmãos, quero saudá-los na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós queremos convidar você para mais um tempo de adoração, mais um tempo de louvor a Deus, um tempo de reflexão na palavra de Deus. E quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 40, para a leitura dos primeiros versos. Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus abençoe essa palavra e aplique aos nossos corações. Esse tempo é um tempo especial de Deus para nós. E eu espero que Deus esteja se manifestando diariamente na sua vida e você compreendendo a ação de Deus na sua vida, o cuidado de Deus, desfrutando dessa confiança. Diz o salmista: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei. Que seja essa, querido, a sua experiência, que seja essa a nossa experiência. E eu quero convidar você agora a cantarmos, como diz o salmista: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor. Vamos cantar hinos de louvor ao Senhor, vamos celebrar a Deus como testemunho. O texto diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Vamos louvar a Deus. Teu amor
Eu te adorarei, Senhor, em todo tempo, independente das circunstâncias, te adorarei. Liga sua voz. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. As mulheres vão erguer as suas vozes em adoração ao Senhor, declarando: perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Agora os homens adorando ao Senhor. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Todos juntos adorando ao Senhor. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importa, Senhor, as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, independente das circunstâncias, que seja essa a minha fé, a sua fé,
estejamos firmados em Deus, a ponto de podermos celebrar esta canção com toda a força da nossa alma. Te louvarei, te celebrarei, independente do momento que vivemos e das circunstâncias, que Deus possa abençoá-lo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Esse é um momento de gratidão a Deus, momento de entrega dos nossos dízimos e ofertas. Como você já sabe, não estamos fazendo isso presencialmente, por enquanto. Estamos fazendo através de transferência bancária. Também você pode ligar para a igreja que nós vamos ajudá-lo. Se for necessário, até buscar na sua casa. Enfim, continue contribuindo e honrando ao Senhor nesse tempo de crise com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Veja o que diz o texto: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Que Deus possa fazer cumprir essa promessa na sua casa, na sua vida, e se encherão fartamente os teus celeiros. O desafio para mim e para você, honrarmos o Senhor com os nossos bens. Não se esqueça disso. Não negligencie esse mandamento, sobretudo nesse tempo. Esse é um tempo de desafio a continuarmos sendo fiéis a Deus e crescermos na fidelidade e na confiança em Deus, e nos apropriando dessa promessa maravilhosa: e se encherão fartamente os teus celeiros. Eu quero orar com você. Nós vamos celebrar a Deus com mais uma canção, e após esta canção nós vamos orar agradecendo a Deus pela provisão de Deus na nossa vida material. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome
capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Vamos curvar as nossas frontes mais uma vez e vamos orar ao Senhor, agradecendo pelo cuidado de Deus com a nossa vida nesse tempo. Quero também orar por aqueles irmãos e irmãs que estão vivendo momentos difíceis, quem sabe desempregados, aqueles que estão vivendo também o drama da enfermidade, talvez até em hospitais agora. Eu quero convidar você a esse tempo de oração. Tempo de gratidão, mas também um tempo de súplica. Curva a sua fronte para nós orarmos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, com toda a força do nosso coração, porque o Senhor tem provido as nossas necessidades. A tua promessa tem se cumprido em nossas vidas. Os nossos celeiros estão abastecidos. Louvado seja o teu santo nome. Louvamos ao Senhor, sobretudo, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades materiais, emocionais. Pela manifestação tão cuidadosa e carinhosa do Senhor com a nossa vida em todos os detalhes. Louvamos o teu nome, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração generoso, fiel e temente ao Senhor. Que honremos ao Senhor de fato com os nossos bens, com aquilo que o Senhor nos deu. Possamos, ó Deus, fazer com que o teu nome seja conhecido, fazer com que, ó Deus, o Evangelho continue sendo pregado através também do emprego dos nossos bens materiais. Nós agradecemos e ainda pedimos ao Senhor que manifeste a sua graça naqueles nossos irmãos e irmãs que estão vivendo momentos de dificuldades, crises financeiras, desemprego, problemas de saúde. Ó Deus, que o teu Espírito Santo se manifeste nesses corações, que a tua presença se faça sentir. Traga, Senhor Deus, alívio, traga esperança aos corações, nós te pedimos nessa hora. Visita, Senhor, mais uma vez te pedimos a tua igreja, aonde quer que esteja. Visita-nos, ó Deus, manifeste a sua graça em nossos corações. Prepara-nos, ó Deus, para podermos agora ouvir a tua palavra, para podermos meditar na sua palavra e sermos por ela edificados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero compartilhar com você essa noite uma palavra que eu também compartilhei com a 5ª Igreja Presbiteriana aqui em nossa cidade. Nós fizemos aí uma integração de pastores da cidade, estamos nos revezando, compartilhando os púlpitos, e essa mensagem eu compartilhei com a 5ª Igreja e vou compartilhar também com a nossa querida igreja agora. Deus abençoe você e possa falar profundamente o seu coração nesse momento. Quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, para a nossa reflexão. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo e vou pedir a você a gentileza de estar me acompanhando à medida que eu for citando os versículos. Quero encorajar você também a abrir a sua Bíblia para me acompanhar nessa leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E nós vamos encontrar nesse texto o registro da viagem de Paulo. E durante essa viagem ele enfrenta uma tempestade. E à luz desse texto eu quero falar com vocês, quero meditar com vocês sobre o tema como permanecer confiante em meio à crise. Me acompanhe na leitura, Atos 27, versículo 7. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido,
não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Entretanto, versículo 14 agora, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Deus abençoe essa palavra e possa aplicá-la ao nosso coração. Quero convidar você para fechar os seus olhos e para juntos orarmos, pedindo que Deus fale ao nosso coração através desse texto, através dessa reflexão. Por favor, curve a sua fronte. Senhor nosso Deus e Pai, te invocamos, ó Deus, e pedimos mais uma vez o derramar da sua graça sobre os nossos corações. Pedimos, ó Deus, humildemente ao Senhor a iluminação do Espírito Santo, para que venhamos a compreender a Tua palavra com profundidade, e que a Tua palavra, uma vez pregada, possa ser tal qual a boa semente caindo em terreno fértil, seja assim o nosso coração, e ela produza muitos frutos para a honra e para a glória de Deus. Oramos pedindo a Tua bênção, a Tua manifestação. Pedimos que agora, ó Deus, o Senhor encontre cada um desses que estão, irmãos, que estão agora ligados, que estão conectados, para que, ó Deus, a Sua graça se faça sentir em nossos corações. Nós oramos e te pedimos isso humildemente em o nome de Jesus. Amém e amém. Como permanecer confiante em meio à crise? E eu quero começar essa reflexão fazendo você algumas perguntas que talvez sejam desconfortáveis. Você está passando por alguma crise, algum tipo de crise, algum tipo de tempestade nesse momento? Tempestade na vida financeira, tempestade no relacionamento, tempestade na saúde.
A bem da verdade, eu creio que todos nós estamos dentro de uma grande crise, de uma grande tempestade. Estamos vivendo dias aí difíceis de reclusão social, dias em que temos sido também convocados a estar muito atentos com relação à nossa saúde, evitando a contaminação. Enfim, de alguma forma todos nós estamos vivendo uma grande crise. Alguns até podem estar pensando que talvez seja melhor parar de lutar e se entregar. Mas eu quero esta noite dizer a você que a palavra de Deus tem uma palavra de esperança, uma palavra animadora para o seu coração. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. E é sobre isso que eu quero falar com vocês esta noite. Como eu posso, no meio de uma crise, permanecer confiante? Como eu posso superar a crise, permanecer calmo e ainda ajudar aos que estão ao meu lado a superarem esse momento? O texto que nós lemos nos fala da história de Paulo, um pouco da história de Paulo, um momento, um evento na história de Paulo. E eu quero estabelecer aqui uma comparação da tempestade que Paulo enfrentou com a tempestade que eventualmente eu e você podemos enfrentar. Paulo havia sido preso por pregar o evangelho. Após ser preso em Jerusalém, ele ficou 2 anos em Cesareia, aguardando ser julgado em Roma. Perto do seu julgamento, Paulo é transferido de navio de Cesareia para Roma. E durante essa viagem, Paulo enfrenta uma grande tempestade, uma grande crise. Foi perdida a carga do navio, o navio foi praticamente destruído, os tripulantes e os passageiros quase morreram. E o que me chama a atenção nesse texto, querido irmão, irmã, e que eu quero que você preste bastante atenção comigo, por favor, é que durante toda essa crise, Paulo, servo de Deus, assim como eu e você, permaneceu calmo e ainda pôde ajudar os demais a superarem esse momento. Eu creio que esse é o desafio que nós estamos vivendo. Eu creio que esse também pode ser o desafio que você esteja enfrentando na sua vida pessoal. Durante a crise, eu e você podemos encontrar equilíbrio, permanecermos calmos e ainda sermos suporte para aqueles que nos rodeiam. Uma das palavras mais usadas em nosso dia, eu creio que é a palavra crise. E às vezes não nos atentamos para o significado da palavra crise. A palavra crise, no seu sentido original, ela não apontava para algo ruim, mas apontava para um momento especial e marcante. O dicionário diz o significado de crise como faculdade de distinguir, ação de escolher, de decidir e de julgar. A palavra chinesa para crise é mais interessante ainda, porque ela é composta de 2 ideogramas. 2 símbolos, na verdade. Um símbolo, um ideograma, significa perigo. E o outro pode ser traduzido como oportunidade. Ou seja, originalmente, crise significa um momento de riscos, ameaças de decisões, mas também significa que podemos estar diante de uma grande oportunidade. Aliás, creio que vocês concordam comigo que a maioria das grandes oportunidades, elas surgem no meio de uma grande crise. Vamos dar uma olhada, por favor, comigo, e vamos aprender com Paulo, como Paulo enfrentou essa crise. E o que esse texto nos ensina sobre enfrentar crise? O que normalmente acontece quando enfrentamos crise? Por favor, versículo 15 e 17. As crises têm o poder de nos paralisarem. Diz-nos o texto que o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. E aí, diz-nos o texto, cessamos as manobras e ficamos à deriva.
No meio daquela crise, os tripulantes daquele navio, o seu comandante, cessaram as manobras. Ou seja, foram paralisados. Crises têm o poder de nos paralisar. As crises também têm o poder de nos fazerem desistir e abrir das coisas que muitas vezes são preciosas para nós. Diz-nos o texto, versículo 18 e 19, que no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. E no terceiro dia, versículo 19, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Veja que a crise chegou a um ponto que eles começaram a lançar mão da própria armação do navio. Aquilo que dava sustentação ao navio foi lançado fora. As crises podem ou têm o poder de nos fazer abrir mão de coisas preciosas. Precisamos estar atentos. As crises podem nos levar ao desespero. Versículo 20, diz-nos o texto que não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Veja que o texto é claro ao dizer que aquela tripulação entrou em desespero. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. As crises ainda têm o poder de revelar o nosso interior e o grau de intimidade com Deus. Versículo 22 a 26, Paulo dizendo: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vós perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus a quem pertence, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como foi me dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Crises têm o poder de revelar o nosso interior e o nosso grau de intimidade com Deus. Naquele momento, aquela crise teve o poder de revelar o medo no coração daqueles tripulantes. Revelou também o grau de intimidade, de confiança destes homens com Deus. Mas, sobretudo, querido irmão, o que eu quero focalizar com você nesse texto é que as crises, sejam elas quais forem, podem ser vencidas. E nós podemos sair fortalecidos delas. E a pergunta é: o que eu preciso para vencer a crise? O que precisamos para vencer a crise? O que nós precisamos para enfrentar essa crise, essa pandemia que estamos vivendo e sairmos ainda mais fortalecidos dela? Novamente, enfatizo com você: crise traz consigo uma grande oportunidade. O que nós precisamos fazer para aproveitar a oportunidade que Deus está colocando diante de nós? O que você pode fazer? Quero convidar você a pensar comigo, ainda que seja rapidamente esta noite. Talvez você esteja aí numa situação muito semelhante à de Paulo e aqueles tripulantes do navio, sentindo a embarcação da sua vida, da sua existência, sendo sacudida, sendo balançada pelas tempestades, pelos ventos contrários, pelo sol. Então, querido, a pergunta que eu e você precisamos fazer é como sair desta crise, como passar por essa crise e aproveitar a oportunidade de crescimento e aproveitar a oportunidade que ela traz consigo. Em primeiro lugar, o versículo 23, nós aprendemos com Paulo sobre percepção da presença de Deus em meio à crise. Diz-nos o texto, Paulo dizendo: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro. Veja que diante daquela crise, Paulo consegue perceber a presença de Deus. Ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus. É maravilhoso, querido, nós lembrarmos disso
no meio da crise. Aliás, não é apenas maravilhoso, é essencial, é fundamental que eu e você tenhamos a percepção de que não estamos sozinhos. Deus está conosco. Meu querido irmão, vivemos na graça. Isto significa Deus está sempre presente. O que precisamos é buscar uma vida mais íntima com Deus, uma vida mais profunda, uma vida de verdadeira comunhão com Deus, sobretudo nessa época. Precisamos aproveitar para aprofundar o nosso relacionamento com Deus e ganharmos percepção da presença de Deus. Não duvide, creia, Deus está presente. Isso não tem a ver com os meus méritos, isso não tem a ver com os seus méritos, isso não tem a ver com a nossa capacidade individual, intelectual, não. Isso significa que Deus está cumprindo a sua promessa. Ele está sempre presente com os seus filhos. Em segundo lugar, o texto nos diz que Paulo, se colocando de pé diante daqueles tripulantes no meio da crise, ele diz: o anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo que eu também considero fundamental. Usando uma linguagem náutica, de acordo com o texto, os tripulantes, no meio da tempestade, aqueles que comandam as embarcações, fazem mão de âncora, ou das âncoras. Elas são lançadas ao mar para trazer equilíbrio e sustentação ao navio no meio da tempestade, para que os navios não sejam arrastados pelas tempestades. Então, o comandante lança a âncora. E Paulo, nesse momento de crise, ele tem duas âncoras. Ele lança a mão de duas âncoras. Primeira âncora, de quem eu sou. Paulo está afirmando aqui a sua identidade. Paulo diz: o Deus a quem pertenço esteve comigo e disse: não temas. O Deus a quem pertenço. Paulo tinha consciência quem ele era. Paulo tinha consciência de que ele pertencia a Deus. Não permita que a tempestade faça você se esquecer que o Senhor é o seu Deus e que o seu poder é inabalável. Nenhuma vida que está nas mãos de Deus está fora de controle. Não importa o tamanho da força da tempestade, se você é filho de Deus, e você é filho de Deus, então toda tempestade em sua vida foi mandada ou autorizada por Deus para a sua glória, para o seu bem, para o seu crescimento. Portanto, não temas. Você, eu, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Em segundo lugar, a segunda âncora, o segundo fundamento que manteve a embarcação de Paulo em equilíbrio no meio da tempestade: o Deus a quem eu sirvo. Paulo diz: o Deus a quem eu sirvo não nos abandonará no meio da tempestade, Ele virá em nosso socorro. A tempestade que vem sobre nós, às vezes, pode trazer frustração aos nossos planos. Às vezes, ela pode frustrar os nossos projetos que achamos que Deus confiou a nós. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: jamais estaremos sozinhos no mar. Não importa quanto o nosso barco se distancie da praia e nos leve para o meio da tempestade, nós vamos completar a missão. O Deus a quem eu sirvo, consciência de quem eu sou, a quem eu sirvo, a consciência de que não pertenço a mim mesmo, a consciência de que você não pertence a você mesmo, a sua vida pertence a Deus. E se sua vida pertence a Deus, ela está debaixo do controle de Deus. O Deus a quem você serve, essa é a minha missão e a sua missão. Não importa a dimensão da tempestade, nós estamos em missão. Meu amado irmão, eu queria muito que essa palavra entrasse no teu coração. Deus tem uma missão para nós como igreja no meio dessa tempestade. Deus tem uma missão para você aí na sua casa.
talvez num tempo de reclusão, mais próximo da sua família, Deus tem uma missão para você. Não permita que a tempestade tire o seu foco. Você está em missão. Essa tempestade um dia vai passar. E eu gostaria que fosse diferente, sinceramente, mas infelizmente outras podem vir. E Jesus nos alertou sobre isso. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Outras tempestades virão, outros desafios virão. E é fundamental não perder o foco. Estamos em missão. Não deixe que os problemas tirem o seu foco. Eu e você fomos chamados para servir a Deus nessa geração. Nós vamos completar a missão que Deus confiou a nós. Essa era a convicção de Paulo. Deus está dizendo mesmo para mim e para você, a viagem não acabou. Estamos em missão, estamos em viagem. O tempo do navio, ou aquele tempo que aquele navio estava vivenciando, parecia que estava fora do controle. Mas, na verdade, estava na direção certa. Sabe por quê? Porque Deus estava no controle, Deus estava no comando. Assim também é a minha vida e a sua vida. Pode até parecer que as coisas estão fora do controle. E veja o que eu estou dizendo. Pode até parecer, mas não está. A minha vida e a sua vida não está fora do controle. A nossa vida pode até parecer estar dando errado. Seus planos foram frustrados, seus projetos foram impedidos de continuarem. Pode até parecer, mas o Deus a quem pertencemos e servimos nunca nos perde de vista, porque Ele nos ama. Louvado seja Deus por isso. E, em terceiro lugar, como permanecer calmo no meio de uma tempestade? Como permanecer calmo, equilibrado, gozando de equilíbrio emocional, espiritual e ainda sendo suporte para outros? Em terceiro lugar, anime-se com as promessas de Deus. Versículo 25, Paulo se volta novamente para os tripulantes do navio e diz: e assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Deus fez uma promessa a Paulo, e Deus iria cumprir a promessa que havia feito a Paulo. Assim também, Deus vai cumprir as suas promessas na sua vida. Se há algo que pode trazer ânimo ao nosso coração, é esta confiança nas promessas que Deus tem para conosco. Não se esqueça de que somos o povo que estamos em aliança com Deus. É uma aliança em que, da parte do nosso Deus, ela jamais deixa de ser cumprida. A Bíblia diz que, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel no cumprimento das suas missões. Louvado seja Deus por isso. Anime-se com as promessas de Deus. Deus prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Também a palavra de Deus nos diz, e traga a sua memória: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Este é o meu consolo, diz o salmista, no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. Salmo 119:50. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Deus prometeu. Deus tem promessas maravilhosas. Jamais deixou de cumprir as suas promessas. E eu e você precisamos nos apropriarmos dela. Nos apropriamos das promessas de Deus pela fé. Creia e se aproprie das promessas que Deus tem para você. Anime-se, permita o Espírito Santo animar o seu coração com as promessas de Deus. Deleite-se na palavra de Deus.
Eu quero crer que você tem lido a palavra e meditado na palavra diariamente, mas eu quero desafiar você a fazer isso ainda mais, de maneira mais profunda ainda, com mais cuidado, com mais intensidade, e se apropriar dessas bênçãos maravilhosas que Deus tem para nós quando meditamos na sua palavra. Deus é maravilhoso e está conosco sempre. Como permanecer confiante em meio à crise? Em primeiro lugar, tenha percepção da presença de Deus. Não permita que os problemas roubem a visão de que Deus está presente na sua vida. Em segundo lugar, lance essas duas âncoras. Tenha consciência, traga sempre à sua memória o Deus a quem pertence. Eu pertenço a Deus. A minha vida é de propriedade de Deus e Deus cuida de mim. A segunda âncora, o Deus a quem eu sirvo. Você está em missão. Não perca o foco da sua missão. O que essa crise traz de oportunidade para que você possa estar ainda mais servindo a Deus? Uma vez que você está em Cristo Jesus, eu creio que você está. Você pode ser suporte para a vida de muitas pessoas. Vivemos num tempo assim, em que as pessoas estão procurando algo para se agarrar. A tempestade está balançando a existência humana. A tempestade está balançando o barco de muitas pessoas ao seu redor. Não perca o foco, você está em missão. Seja suporte das pessoas. E por último, anime-se o seu coração e a sua alma com base nas promessas de Deus. Traga à sua memória aquilo que pode trazer esperança. Relembre as promessas de Deus. Faça um exercício diariamente. Circule na sua Bíblia, marque na sua Bíblia as promessas de Deus e faça uma leitura pessoal, aplicando essas promessas na sua vida e experimente esse ânimo que Deus promete trazer a você nesse momento de crise. E por último, e concluindo a minha reflexão com você, há sempre uma praia depois da tempestade. Diz-nos o texto no versículo 39, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com a praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Houve sofrimento, houve prejuízo, mas todos se salvaram. Assim é com minha vida, assim será com a sua vida também. Podemos passar ou enfrentar algum prejuízo, podemos sofrer sim algum dano. A nossa vida é assim. Podemos sofrer até perdas, podemos ser alvo de injustiças e de algumas tristezas, mas sempre haverá um porto seguro, sempre haverá uma praia depois da tempestade. Deus abençoe você e que esse equilíbrio, essa paz que Deus promete, possa ser derramada sobre a sua vida, a fim de que você possa desfrutar desse tempo com equilíbrio, com saúde emocional, saúde física e, sobretudo, saúde espiritual. Quero convidar você para fechar os seus olhos para orarmos. Aonde você estiver, por favor. Salmo 18. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu refúgio. Nele encontro refúgio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva e a minha torre alta. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Senhor pela palavra lida, palavra refletida. Louvamos ao Senhor pela história de Paulo registrada na Bíblia Sagrada e que nos traz tanta inspiração em tempos de crise. Louvamos ao Senhor pelo exemplo deste servo de Deus registrado na sua palavra. Louvamos o Senhor pela presença maravilhosa do Teu Espírito Santo em nossos corações. E te pedimos humildemente, Senhor, mais uma vez, que a Tua palavra seja bom remédio para a nossa alma. Que a Tua palavra traga alento, esperança e bom ânimo a todos nós. Oramos ao Senhor pedindo
que, se porventura alguém me ouvindo agora esteja passando por algum problema, por alguma luta, esteja enfrentando alguma tempestade, ó Deus, que hoje mesmo encontre em Jesus o descanso e a confiança tão necessários. Nós oramos, te pedimos isso em nome de Jesus, nosso querido e amado Salvador. Amém e amém. Deus te abençoe com uma semana cheia de muitas vitórias e que você continue firme no meio desta crise que estamos vivendo. Um grande abraço, fique com Deus.